Eu quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor, dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente para darmos continuidade ao nosso plano de estudo nas lições bíblicas da CPAD, nesse ano de 2021, que Deus, pela sua vontade, tem nos preservado para que continuemos a aprender a sua palavra, todos juntos, uns com os outros. Sempre lembrando que o nosso propósito aqui é apresentar um plano de estudo onde você possa, em pouco tempo, não precisar depender mais, por exemplo, dessa aula que eu estou te dando aqui. Que você possa, a partir dessa metodologia, elaborar o seu próprio plano de estudo, tendo uma sequência lógica, uma sequência enxuta e coerente, e poder transmitir o seu conhecimento para outras pessoas. Eu sempre bato nessa tecla, porque tem muitas pessoas que estão acostumadas a assistir, a aula de outros professores no YouTube, por exemplo, mas estão sempre no mesmo nível, não avança. E isso é ruim. Por quê? Porque outras pessoas que precisam de você, elas acabam também ficando no mesmo nível. Mas se você tiver uma metodologia onde você possa crescer, você também vai levar as pessoas que dependem de você para um crescimento. E o meu desejo, pelo menos, não é ser professora eternamente e você ser aluno eternamente. O meu desejo é que todos nós sejamos tutores uns dos outros, aprendendo e ensinando. Por isso eu uso essa metodologia, usando slides, enxugando a lição, mostrando as partes mais importantes para que a partir dela você utilize o restante da lição e possa ter um estudo, uma reflexão, como também uma aula mais clara e mais objetiva, ok? Então nós estamos estudando a lição da classe adultos, falando sobre o Espírito Santo. Nós vamos agora para a tela do meu computador e aí a gente vai dar início a esse plano de estudo, ok? Bom, já estou aqui na tela do meu computador e o tema da nossa aula é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção, ok? Lição de número 2, ok? A lição de número 1 foi sobre a pessoa do Espírito Santo e a 2, a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Uma lição muito boa para que aprendamos mais sobre aquele que hoje guia a igreja, guia todo aquele que é chamado por Cristo para fazer a vontade de Deus. Se você gostar da aula, você dá o seu like, se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas, lembrando que esse material também é disponibilizado gratuitamente para você utilizar, modificar, passar para outras pessoas, fazer o que você quiser, desde que isso agregue um ensino melhor para você, que faça você crescer no conhecimento das coisas de Deus, ok? Os objetivos específicos para essa lição são: 1. Desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras. 2. Destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador. E 3. Asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. Então, a lição toda precisa ser desenvolvida, tanto você que é aluno quanto você que é professor, dentro dessa temática. Então a gente não está nesse momento aqui para ficar discutindo questões, por exemplo, que alguns levantam se o Espírito Santo é ou não é uma pessoa da Trindade, se o Espírito Santo é uma força ativa, se o Espírito Santo não é uma pessoa. A questão não é essa nessa lição. Isso aí já foi tratado na lição anterior. Aqui nós vamos falar já sobre aquilo que o Espírito Santo tem como especificidade para nos ajudar e como ele aparece como promessa desde o Antigo Testamento, desde o Tanakh, desde a Bíblia hebraica de Gênesis a Malaquias, e como isso chega no Novo Testamento. Então é aqui que a gente tem que concentrar os nossos esforços, não nos deixando se desviar para situações que não tem nada a ver com a lição, porque senão a gente perde tempo e não estuda aquilo que é mais importante. Então, se você tiver isso em mente e você que é professor passar para os seus alunos essa estrutura, é isso que nós vamos tratar: desenvolver o ensino sobre o Espírito Santo como promessa nas Escrituras, destacar o Espírito Santo como consolador e ensinador e asseverar que o Espírito Santo tanto reprova como convence o mundo. É a estrutura que nós vamos trabalhar, ok?
E aí o texto áureo dessa lição é: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9 e 31. E a verdade prática, a atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Isso é extraordinário. Pensar que a gente tem o Pai no céu que nos adotou como filhos na sua família. Pensar que a gente tem o Senhor Jesus como mediador, que faz o papel do sacerdote, ou seja, o sacerdote eterno, e vive para interceder por nós. E saber que nós temos junto conosco aqui nesse mundo o Espírito Santo, que habita em nós e nos guia para chegarmos no dia do Senhor, louvado seja o nome dele, e estarmos com ele. Isso é simplesmente extraordinário, a participação total de Deus na nossa vida e em favor de nós. A leitura bíblica em classe é em João, no capítulo 16, versículo 7 ao versículo 13. Você pode pausar esse slide e fazer a sua leitura, ok? E a gente tem como introdução dessa aula, aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa referência do Espírito no dia a dia. E aí a gente tem como tópicos dessa lição, primeiro, o Espírito Santo como promessa. No segundo, o Espírito Santo consola e ensina. E no terceiro, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Então, dentro dessa estrutura, considerando lá os objetivos específicos da introdução e esses tópicos, você tem praticamente o esqueleto da lição, ou seja, a estrutura na qual ela deve ser desenvolvida. Então, se você mantiver os seus olhos nisso, seu pensamento nisso aqui, você desenvolve toda a lição dentro dessa temática sem se perder durante o seu estudo, ou você que é professor, durante a sua aplicação. E aí minha dica como gestão do tempo-aula para os professores, como os 3 tópicos, tem 3 subtópicos cada um, então dividir o tempo em igual. 23 minutos em cada tópico, dá um total de 69 minutos, a gente tem a média de 70 minutos na maior parte das salas de aula de escola dominical, tá? 70 minutos, 1h10. Então você distribui dentro desse período, os alunos que estudam a lição durante a semana, que estudou inteira de capa a capa, acabam ficando muito contentes quando o professor consegue chegar ao final dela. E a gente só consegue chegar no final da lição se a gente tiver planejamento. E o planejamento é esse, distribuir toda a lição no tempo, dando mais preferência para as partes que são mais objetivas ou mais úteis para a sua sala de aula, ok? E a gente tem no tópico 1 o Espírito Santo como promessa. O primeiro subtópico, a promessa messiânica. Então, a promessa do Messias, a promessa de Jesus é acompanhada pela promessa do Espírito. Eu deixo sempre em colchetes. Quando aparece colchetes aqui no meu slide, significa que lá na lição tem um trecho a mais, mas eu selecionei o trecho que eu achei mais objetivo para, a partir dele, você começar e aí então ler todo o trecho, ok? Então, a promessa messiânica. A promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito, Isaías 32:15, 42:1 e 2, Isaías 61:1, confirmada no Novo Testamento, Mateus 12:18, Lucas 4:18 e 21. A salvação e a plenitude do Espírito são anunciados de antemão no Antigo Testamento para todo o povo. Aqui, você não precisa fazer muita reflexão. Você leu essas referências que o comentarista coloca aqui, você chega exatamente no que ele está querendo dizer. Que a promessa feita do Messias, ou seja, aquilo que os profetas usados por Deus falam a respeito do Messias, vem acompanhado de uma ação do Espírito Santo. Ou seja, é quase como se fosse uma coisa sincronizada. Mesmo porque quem unge o ministério de Jesus e guia o ministério de Jesus é o Espírito Santo. Se você olhar lá nas passagens tanto dos evangelhos sinóticos quanto de João, você vai ver que o Espírito Santo, no momento que Jesus é batizado por João Batista, o Espírito Santo vem sobre Jesus
para autenticar o ministério dele e guiá-lo durante toda a sua trajetória, porque ali ele está exercendo o ministério como um servo, como Jesus de Nazaré, como o Ebed Yavé de Isaías 53, aquele que vem sofrer em nosso favor e que faz toda a vontade de Deus. Ele fala várias vezes durante o Evangelho de João, eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E é o Espírito Santo que guia ele na vontade do Senhor. Lembra que quando ele é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, quem é que o conduz para o deserto? O Espírito Santo. Mateus capítulo 4. Então, o ministério dele não é um ministério autônomo, ele não faz o que ele quer. E aí já tem uma lição verdadeira para todos nós. Que nenhum cristão, nenhum servo de Deus tem ministério autônomo. Não faz o que a gente quer. A gente não se autodetermina. A gente serve, a gente ouve, a gente vê, a gente repete, a gente usa o exemplo do Senhor Jesus para exercer o nosso ministério. Quem tem ministério autônomo, fora da vontade de Deus. Quem faz o que quer, quem elabora o que quer, quem não consulta a Deus para fazer a obra de Deus, está completamente errado. Então, essas referências aqui vão mostrar que lá, no Antigo Testamento, o Espírito Santo já é demonstrado nas Escrituras, acompanhando a revelação sobre o Messias. Então, se você pegar esse exemplo mesmo aqui, essa referência de Isaías 32:15, é coisa linda. Deus derramando da plenitude do seu Espírito sobre os servos dele. Então, todas essas referências, quando você lê-las, elas já vão trazer a confirmação que você precisa, sem necessidade de ficar esticando muito o assunto. E aí, na Antiga Aliança, é uma continuidade do que a gente já falou aqui, ó. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profetas, Números 12:6, ou a de liderança, Juízes 6:34. Essas habilitações eram espirituais. Profecias, Números 11:25, revelações, Ezequiel 8:3, e milagres, 1 Reis 18:12. Também aptidões individuais, artísticas, Êxodo 31:3, e habilidades para liderança militar e política, Juízes 3:10, Zacarias 4:6 e 7. Então, é muito importante essas referências no sentido de mostrar que o Espírito Santo, que é indicado por Deus através dos profetas como uma promessa futura que seria cumprida no Novo Testamento, já atuava na Velha Aliança, tá? Está atuando, mas atuando de maneira específica, não atuando de maneira abundante e abrangente sobre todo o povo de Deus, mas atuando sobre a vida de servos específicos, com todo tipo de manifestação para todas as áreas da experiência humana, a partir da espiritualidade e habilidades humanas. O Espírito Santo atua desde a criação, na verdade, quando no primeiro versículo de Gênesis fala que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus já estava atuando, o Pai atuando na criação e o Verbo criando, né? A palavra criadora de Deus que em João, no capítulo 1, vem a se manifestar como o Verbo que no princípio estava com Deus e que era Deus, e o Verbo que se faz carne. Então a gente tem a atuação do Pai, do Filho, a atuação do Espírito Santo, mas o Espírito estava lá atuando desde o começo. Então, às vezes aquelas ideias que apresentam para nós de que o Pai atuou na criação, o Filho atuou na redenção, o Espírito Santo atua na igreja como dividindo os papéis ao longo da história, isso daí não tem uma confirmação bíblica. O fato é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam na história da salvação desde o começo, desde o princípio, e irão atuar juntos até o fim, cada um com a sua atribuição conforme ele mesmo, Deus, propôs que fosse, ok? Então essas referências são importantíssimas para essa confirmação de que o Espírito Santo já estava atuando, mas de forma específica. E 3, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário, como se vê em Atos do capítulo 2, versículo 32 e 33. Ou seja, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre todos os servos de Deus, incluindo os gentios, ou seja, aqueles que não eram descendentes diretos de Abraão, mas descendentes pela fé no Cristo,
para que esses fossem revestidos ou habitados com o Espírito Santo, precisava Jesus cumprir toda a sua missão, inclusive morte e ressurreição, para que o Espírito Santo pudesse vir habitar em nós e nos guiar a toda a verdade, que fica um resumo desse primeiro tópico, que não tem muito que ficar esticando, está muito claro a atuação, as referências bíblicas são muito exatas, e isso aqui é o que a gente pode falar de maneira mais objetiva para que você possa dar o pontapé inicial nesse primeiro tópico. No 2, o Espírito Santo consola e ensina, o Consolador. Então, colchete significa que tem mais um trecho lá na revista, mas eu não coloquei. Coloquei o trecho que eu achei mais importante. O termo grego paracletos vem da preposição para, ao lado de, ou próximo a, e do verbo kaleo, chamar, convocar. De modo que essa palavra significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Esse vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito, em João, capítulo 14 e no capítulo 15, e uma vez ao Senhor Jesus, traduzido por advogado, em 1 João 2:1, um texto que eu gosto muito, né? Onde João, já velhinho, escrevendo a sua primeira carta, não o evangelho, a carta, ele diz: filhinho, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo justo, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, o Senhor Jesus também atua como advogado, também atua como paracleto, num sentido específico de interceder por nós, mas também de ser o nosso advogado porque cumpriu todo o propósito que Deus incumbiu a ele em favor da humanidade. E as outras referências são ao Espírito Santo como Consolador que habita em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a gente tem ele como ensinador. Essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14:26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização, 1 Coríntios 2:3. Então aqui tem algo muito importante, no sentido de que muitas pessoas, principalmente no nosso meio pentecostal, muita gente, de forma subjetiva, acaba defendendo, revelações vindas direto do Espírito Santo, e até minimizando a necessidade de se estudar e de se aprender a palavra de Deus. O Espírito Santo vai fazer lembrar, o Espírito Santo vai ensinar, mas Jesus falou, ele vai ensinar coisas novas, mas também vai fazer lembrar aquilo que eu disse. E o que foi que Jesus disse aos seus discípulos? Aquilo que dele estava escrito no Antigo Testamento. Ou seja, o que Jesus ensina é através da sua vida, revelando as verdades do Antigo Testamento e praticando-as. Então o ensino dos discípulos era em tempo real. Ou seja, a prática daquilo que Jesus dizia, se referindo ao Antigo Testamento. Então, a responsabilidade de nós crentes é conhecer não só o Novo Testamento também, mas conhecer a estrutura total das Escrituras, conhecer a palavra de Deus e estudá-la continuamente de Gênesis a Apocalipse, porque ela é completa, ela é integral, não se pode ter apenas parte da verdade. Então, fica aí essa pequena observação para você não ser enganado por pessoas que não têm, às vezes têm preguiça de estudar a palavra de Deus, pessoas que se dizem profetas, pregadores e tanta coisa, mas não querem nenhum comprometimento em gastar horas debruçados sobre a palavra de Deus para aprender. Não, para eles o Espírito Santo revela na hora, a palavra é na hora, e aí vem sempre acompanhado de tropeços, de heresias e de crendices ou uma série de sincretismos e uma série de coisas que não tem confirmação da palavra de Deus, e aí a vida fica enrolada. Então toma muito cuidado, fica aqui essa pequena observação no sentido de que o Espírito Santo nos ensina coisas novas, mas também ensina o que Jesus já disse, nos faz lembrar daquilo que conhecemos, e mesmo as coisas novas, elas estão sempre alinhadas àquilo que já estava escrito. Não existe revelação nova que não tenha base bíblica, ok? Então é importante essa ressalva. E aí, o 3, o ajudador. Então, de fato, o Espírito nos ajuda na vida diária.
ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Romanos 8:26. Jesus disse que o ajudador vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, só completa o raciocínio do que a gente já falou até aqui. E você pode, acho que não há necessidade de se esticar tanto, nesse terceiro ponto, você pode falar até dos 3 aspectos de uma única vez que vai estar valendo, você não vai estar cometendo nenhum equívoco, vai estar sendo bem específico e abrangente sem precisar gastar muito tempo. E a gente vai para o terceiro, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Esse é talvez o tópico mais difícil para o entendimento, mas é importante talvez gastar até um tempo a mais nele. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. E aqui o escritor diz o seguinte: a ideia do verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. João 8:46, 16:1, 1 Coríntios 14:24, Tito 1:9. Jesus disse: pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não creem em mim. Então, o Espírito Santo convence o mundo do pecado de incredulidade, ou seja, por não crer em Jesus, ao mesmo tempo que também persuade, convence aqueles que creem em Jesus. Então, a questão aqui para o mundo é justamente da incredulidade. Não creu no nome de Jesus, o que em si já configura a condenação, né? Porque o mundo já está condenado porque não crê no Filho de Deus. É muito objetivo, não significa os pecados que nós cometemos no dia a dia, mas o pecado específico de não crer naquele que foi enviado por Deus. E aí o Espírito Santo convence o mundo da justiça, também parece um pouco complicado, mas aqui o comentarista coloca de maneira muito clara. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, convencer da justiça é convencer também de que somente o Senhor Jesus é justo dentro daquilo que Deus aceita como justiça verdadeira. É só Ele que conseguiu cumprir o propósito total de Deus para o homem, ou seja, aquilo que Adão não cumpriu e aquilo que nenhum de nós cumpriu, Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, cumpre integralmente na sua vida. Então, por isso, Ele é a justiça que pode nos amparar, porque Ele morre, ressuscita dentre os mortos e intercede por nós. Ou seja, quando Deus olha a questão da justiça, olha para Cristo e a intercessão dele por aqueles que nele creem, ou por aqueles que creem em Deus através dele. Ou seja, eu creio, Deus, que o Senhor Jesus é o Salvador da minha vida, porque cumpriu a tua vontade, morreu e ressuscitou em favor dos meus pecados. Então, convence o mundo da justiça impecável de Cristo e, ao mesmo tempo, nos faz enxergar que a nossa justiça é um trapo imundo, como diz Paulo em Romanos. E aí, o terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ou julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, de sua morte e ressurreição, ou na sua morte e ressurreição. Ou seja, o Espírito Santo convence o mundo do juízo no sentido que o diabo já está julgado porque Jesus cumpriu a vontade de Deus. A condenação dele já está determinada. E aquilo do que ele nos acusava caiu por terra, porque nós confiamos no sacrifício de Jesus. Então, é um juízo que já está determinado, porque Jesus já cumpriu aquilo que deveria ser cumprido, portanto, Satanás já está condenado,
e apenas está usufruindo do tempo que ele ainda tem até que chegue o momento em que Deus lhe dê a sentença. Eu espero ter, de alguma forma, contribuído com vocês, lembrando que isso aqui é um plano de estudo, uma maneira de enxergar a lição de forma enxuta, para você, a partir daí, expandir o seu pensamento sem sair do foco, ok? Não é aula antecipada, não é entregar para você tudo aquilo que eu penso de forma completa sobre a aula, mas fazer você refletir para você mesmo tomar as suas decisões em relação à lição, tendo como base as referências, aquilo que o autor colocou, e uma reflexão mais objetiva, mais clara e mais enxuta, ok? A gente chega à conclusão da lição, que diz o seguinte: diante do exposto, ficamos sabendo que o Espírito Santo ficamos sabendo que o sentido de consolador aplicado ao Espírito é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva com as ovelhas individualmente e age também no mundo no processo da salvação, ok? No processo da salvação. E aí, eu espero ter contribuído com você. Desejo a você uma excelente aula. Você pode repassar esse material, fazer a modificação que você precisar, mas o importante é que você tenha consciência de que o estudo da palavra de Deus não é apenas a repetição daquilo que a gente aprendeu com alguém. É pegar o conteúdo que a gente tem à nossa disposição e fazer pesquisa. Sem pesquisa não dá, sabe? É bom ser repetidor? Mas ser pensador é melhor. Refletir sobre a mensagem, argumentar, fazer nossas próprias anotações, buscar as referências, ter o nosso conteúdo, nos faz crescer. Apenas pegar a aula dos outros, só assistir e replicar, nos mantém assertivos, mas sem avançar. E isso é ruim ao longo do tempo, porque a gente fica estagnado. Então, eu espero que você faça bom uso desse material e desejo a você uma excelente aula. Se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!